Como Filemão só tem um versículo, então, a partir do versículo 7, já marquem Filemão, versículo 7. Todos acharam? Amém? Agora se ponham de pé. Estenda suas mãos para cá e vamos orar pelos dízimos de oferta. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, já te agradecendo por tudo, Pai. Nós só temos a Te render gratidão. Muito obrigado pelo pão que o Senhor proveu, muito obrigado por tudo. E agora nós estamos orando pelos dízimos de oferta, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu condições para pessoas ofertarem, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus da providência. Mesmo às vezes nós somos injustos, Pai, o Senhor tem sido sempre justo com cada um de nós. Eu venho orando, Pai, pela casa, por cada um que ofertaram, ou por cada pessoa que tiveram vontade de ofertar e não puderam, Pai. Mas, Pai, eu sei que Tu és o Deus da providência. Eu sei que o Senhor é o Deus que nunca muda. O Senhor é o Deus imutável. Então eu creio que o Senhor vai dar porta, vai abrir portas, Pai, para cada um deles, Pai. Então eu venho te pedindo, vai fazendo a providência na vida de cada pessoa, Pai. E eu venho abençoando aqueles que ofertaram e quem não ofertou. É assim que eu te oro e te agradeço. Vocês podem sentar. Filemão, versículo 7. Filemão, versículo 7. Que diz: Eu tive gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó meu irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes que por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te que por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como meu coração. Eu bem queria conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre. Eu quero que você escreve esse versículo, e eu vou mudar uma melhor forma. Vou falar de uma melhor forma para vocês. Paulo aqui, ele está falando assim: talvez Onésio, ele tenha separado de você por um tempo, para que tenha um certo tipo de experiência, para que ele volte para você, para que ele permaneça para sempre. Isso é um versículo que, se você for ler e meditar, você começa a perceber o quanto Paulo ele aprendeu a amar Onésio. E eu vou explicar um pouco quem é ele. Mas antes, não sei se vocês percebem, mas eu gosto muito de falar de Paulo. Porque Paulo, eu acho ele um homem muito rico nas palavras que ele fala. Eu acho ele um homem a qual ele soube usar cada palavra, ele soube ensinar cada pessoa. Ele sabia se comportar em meio a tantos momentos. Ele sabia se comportar aonde que ele tivesse, qual o momento que ele tivesse, ele saberia ali tornar como se fosse um deles. Então tal que Paulo ele começa a falar: eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus. Ele começa a dizer assim: olha, entre todas as culturas, já entrei em todas elas, me fiz como se eu servisse a elas para ganhar cada um deles para Cristo. Isso é uma coisa a qual pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Isso é uma coisa a qual pouquíssimas pessoas conseguem exatamente fazer como Paulo faz.
Porque Paulo, ele não simplesmente chegava para cada pessoa e falava: olha, você tem que se converter igual João Batista. Não que João Batista estava errado, mas esse é o jeito também de pregar de João Batista. Cada um tem o seu jeito. Porém, Paulo, ele era aquele tipo de pessoa que ele se envolvia, ele via qual era o contexto para depois aplicar a palavra. Por isso que eu acho ele um homem muito rico nas palavras que ele fala. Eu admiro muito Paulo. Se um dia Jesus chegasse para mim, chegasse no céu e falasse: onde você quer ficar? Eu falasse: eu quero ficar do lado de Paulo. Eu mesmo falaria isso. Porque eu acho ele um homem muito, muito, muito impressionante nas palavras que ele fala. E agora, Paulo, ele está escrevendo uma das suas 4 cartas. São cartas escritas em prisões. E aqui, nessa carta, uma das coisas que eu mais me surpreendi é que Paulo, ele é bem sucinto, ele é bem direto nas palavras dele. Paulo, ele não quer falar mais de outro assunto, ele só quer falar de Onésimo. Ele quer falar da sua convenção, que ele saiu prisioneiro e já não é mais, ele saiu escravo e já não é mais escravo. Paulo, ele é tão tal que se você for abrir a carta de Filemão, ele só tem 25 versículos. Ou seja, Paulo, ele foi direto em todas as palavras. E eu vou falar agora um pouquinho sobre quem foi Onésimo. Onésimo, ele foi exatamente um prisioneiro, um escravo. Ele foi um escravo que fugiu do seu lar. E provavelmente ele também roubou. Ele roubou algumas coisas do seu senhor. E agora ele foi parar na cadeia. E coincidentemente ele caiu na mesma cadeia que Paulo. E eu acho muito interessante a conversão dele. Eu creio que ele chegou para Paulo, ele viu que Paulo, ele era o homem do Senhor, ele viu Paulo pregando, ele viu Paulo fazendo inúmeras coisas, e eu admiro ele, que eu creio que ele se abriu para Paulo, porque Paulo, em uma das cartas, ele mesmo fala: aquele que encontra Jesus Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Foi isso que Paulo disse em uma de suas cartas. Então agora Paulo está instruindo Filemão. Ele começa a falar: olha, Filemão, não tem âmbito. Ele saiu da sua casa, ele saiu como escravo. Ele saiu você como se fosse o seu senhor, Onésimo. Ele saiu como se você fosse senhor dele. Ele lhe roubou alguma coisa. Porém, ele chegou aqui na prisão e ele foi totalmente transformado. Talvez ele saiu de uma forma inútil e agora ele é útil para cada um de nós. Mas Paulo, ele estava querendo instruir Filemão, não para poder Filemão ele perdoar aquilo que ele fez, aquilo que o seu escravo fez, levando para aquela época. Paulo, ele está instruindo para falar assim: olha Filemão, aqui está todo o relatório, o que foi que ele fez aqui dentro da prisão, o que foi que ele conheceu, aonde foi exatamente, qual foi o melhor dele aqui dentro. Porém, cabe a você perdoar ou não. Porque naquela época, quando uma pessoa era tomada como escravo, como todo mundo já conhece, aquele seu senhor, ele tinha total poder sobre ele. Aquele escravo só fazia aquilo que o seu senhor queria. E se um dia ele quisesse fugir, o seu senhor, ele tinha direito de contratar pessoas para poder ir. Até porque o Senhor, ele tem posse sobre o escravo. Até porque o Senhor, ele pagou sobre aquele escravo. Então eles tinham que fazer tudo até que seu Senhor, eles dissessem: você está liberto. Ou então, como fala no Velho Testamento, se fosse escravo hebreus, depois de 7 anos que ele servia ao seu Senhor, ele está liberto e não deve nada. Porém, ninguém sabia exatamente o que Onésimo tinha. Ninguém sabia exatamente de onde Onésimo veio. Ninguém sabia qual era o seu paradeiro. Porém, ele tinha uma pessoa a qual ele confiava. Onésimo, ele chegou na prisão e tinha uma pessoa que confiou nele. E coincidentemente foi Paulo. Porém, eu creio que Paulo, ele olhou para ele e viu exatamente no espelho a sua história. Sabe por quê? Paulo, para quem não conhece, Paulo, ele passou 13 anos estudando. Ele passou 13 anos se
pregando a palavra do Senhor. Ele passou 13 anos simplesmente sendo excluído, e não tinha ninguém a qual chegasse para ele e falasse: olha, eu te dou a mão. Somente pessoas chegavam para ele e falavam assim: não, mas Paulo, ele era aquele homem a qual ele julgava, ele era aquele homem a qual ele matava, a qual fazia coisas, a qual perseguia cristãos, mas ninguém chegava nele e falava: não, mas Paulo agora ele foi transformado. Por isso que Paulo, ele é bem sucinto nas palavras que ele fala. Paulo, ele é bem direto. Ele começa a dizer: Amnésia, ele chegou aqui totalmente desconfiado, ele chegou aqui totalmente cheio de culpa. Eu conheci o seu mundo, eu conheci a sua mente, eu conversei com ele, apresentei a palavra, ele transformou seu coração, e agora ele quer te pedir perdão. Porém, essa é só uma introdução. O tema da minha palavra, que eu comecei a preparar, vai ser sobre decisão e oração. Essas são as duas palavras-chave que tem da minha palavra: decisão e oração. Todo mundo sabe que oração é um momento de você conversar com Deus. Decisão é aquilo que exatamente o que você vai fazer e vai ter algum tipo de consequência daqui para frente, seja ela positiva ou negativa, mas sabendo que a sua decisão, ela não vai parar as suas consequências. Então Amnésia, ele entrou dentro da prisão sabendo, decidido em seu coração que queria mudar, porque senão ele não teria aberto o seu coração. Sabe por quê? Porque o escritor que eu gosto muito, Augusto Cury, ele fala que uma pessoa de mente fechada nunca vai conseguir ver o belo do mundo. Então, se ele tivesse chegado lá, se ele tivesse chegado naquela prisão já com um pensamento negativo sobre Paulo, nunca ele ia conseguir se converter. Mas não, ele entrou dentro da prisão decidido mudar. Ele entrou dentro da prisão decidido que aquilo que ele tinha feito tinha sido errado. Até porque roubo, ele não se justifica. Mas ele sabia que não importa qual decisão ele tomasse, as consequências teriam que vir. Ele sabia que por mais que ele mudasse, que ele transformasse, as consequências era obrigatória. E aí que eu acho interessante. Paulo, ele começava a falar assim: olha, eu bem queria que Amnésia ele ficasse comigo e servisse nas prisões, do evangelho. Paulo, ele começa a falar as prisões do evangelho, mas não de uma forma que ele está preso, mas não, ele começa a falar com instigação, com fervor. Ele começa a dizer: eu queria que ele sentisse o mesmo que eu pregando o evangelho sinto o amor de Jesus Cristo. Eu queria que ele ficasse preso ao amor de Jesus da mesma forma que eu sinto. Ei, sabe o que Paulo estava instigando? Cada um que lê, ele começava a dizer: eu queria que todos vocês sentissem o mesmo amor que eu sinto. Que mesmo sem poder pregar, mesmo sem poder cantar, mesmo sem poder orar, eu canto, eu prego, eu louvo. Eu sou preso, sou chicoteado, mas acima de tudo eu amo a Jesus. Em uma de suas cartas, Paulo ele vai começar a dizer: eu estou preso, estou sendo chicoteado, mas a palavra do Senhor não. É por isso que a maioria das suas cartas, ele começa a falar, ele começa a dizer: vocês têm que pregar, vocês têm que falar da palavra de Jesus. Ei, vocês também têm que ter cuidado com os falsos profetas. Paulo ele vai ser sucinto em todas as suas palavras, ele vai ser muito direto, porque ele sabe exatamente com quem ele estava lidando. Cada carta que você lê, cada epístola que você lê de Paulo, você vai ver que a cada momento ele fala de um jeito diferente, de forma diferente, porque é para cada pessoa, para cada público. Eu creio que Paulo, a partir do momento que ele começou a pregar a palavra do Senhor Jesus, como ele também já tinha estudo, eu creio que ele começou a procurar saber mais quem era Jesus. Ele procurou saber mais quem eram os seus discípulos. Ele procurou saber mais sobre cada situação. Exatamente por isso que ele soube se comportar tão bem.
E por isso que ele começou a falar que o seu povo peca e peca por falta de conhecimento. E é por isso que cada um de nós, às vezes, nós pensamos que nós não somos capacitados. Mas não, Paulo, ele poderia ser a pessoa mais incapaz. Paulo, ele poderia ser, por mais que tivesse estudo, mas para pregar a palavra do Senhor Jesus, quando se tratava do sobrenatural, ele era a pessoa mais incapaz. Sabe por quê? Porque no natural, no mundo natural, ele assassinava, ele roubava, ele subjugava a lei. Então, ou seja, ele não era escolhido. Mas quem diz quem é escolhido ou não é Deus. Não importa se você rouba, se você mata, não importa o que aconteça, mas se você é escolhido, vai acontecer alguma situação para que Deus venha lhe usar. Só quem diz exatamente quem é o seu é Deus. Deus, ele tem preparado todo tipo de história. Ele tem preparado para cada pessoa, ele tem preparado uma história diferente. E não importa o que aconteça, não importa se você está passando por dificuldade hoje, não importa se na sua casa está se desmoronando, não importa se todos estão querendo calar a tua voz, não importa, mas Deus ele dá uma oportunidade. Ei, deixa eu falar para você, quem diria que João, um homem analfabeto, ele seria um dos maiores discípulos a escrever com maior entonação? Quem diria? Mas ele foi o discípulo amado, ele foi um dos discípulos que escreveu mais livros. Mas ele é analfabeto. Quem é que pode explicar? Ninguém. Sabe por quê? Quem dá a capacidade é Deus. Às vezes você se limita muito a uma cadeira, às vezes você se limita muito a simplesmente escrever saudações, a simplesmente escrever reflexões. Ei, Deus quer mais. Você começa a profetizar. Se você quer cantar, cante dentro de casa e começa a falar: Deus, minha voz é feia, mas um dia ela vai ser linda. Se você quer um ministério de oração, começa a orar em casa, começa a falar: Deus, eu sei que eu não sei orar direito, eu não sei como exatamente colocar as palavras, mas o Senhor vai me capacitar. Não existe oração bonita. Não existe oração bonita. Existe a oração que vem do coração. Existem pessoas que simplesmente ao abrir a boca você já vê o céu descer. Isso é Deus. Ah, mas significa que Deus deu assim de mão beijada? Não, ele orou, ele jejuou, ele buscou. Alguma coisa ele fez para que Deus olhasse para ele e falasse: não, ele sim, ele merece. Não sei se existem pessoas que cantam bem, mas ele canta, ele fez assim, não, de mão beijada não. Ele orou, ele jejuou. Porque se você perceber, existem pessoas a qual canta muito bem, mas quando deixou o evangelho, quando deixou Cristo de lado, ele totalmente se desmoronou. Significa que ele estava cantando por conta da graça de Deus. E a partir desse momento eu quero tirar 3 lições. Há 3 lições daqui dessa história. O primeiro é que Filemão, ele não tinha nem sequer o dever de poder julgar, poder perdoar. Até porque Amnésio, ele era prisioneiro, ele era escravo. Quem pecou foi Amnésio. Quem aconteceu alguma coisa foi ele que fez. Então ele não precisava, teoricamente, na lógica dele, ele podia simplesmente Amnésio chegar até sua porta e ele poderia chamar as autoridades e dizer assim: não, esse aqui é o escravo fujão, ele tá marcado como escravo, mas ele não é meu, porque ele deixou minha casa. Porém, eu admiro muito a atitude dele. Ele fez exatamente aquilo que Paulo falou. Paulo disse: olha, tem aquele que saiu da sua casa como escravo, agora ele está voltando livre, porque ele quer te pedir perdão.
Sabe por quê? Paulo ele ensinou que não importa qual decisão você possa tomar, mas sempre vai haver consequências. E essa era a consequência de Amnésio. Ele tinha feito o pecado e agora ele estava voltando para pedir perdão. E cabia ou não ao seu Senhor perdoar ou não? É exatamente no nosso dia a dia. Às vezes nós fazemos alguma coisa de errado e esperamos que aquele que foi machucado venha até nós. Às vezes nós fazemos alguma coisa, até sabemos que o Espírito Santo fica lá, pulsando no seu coração para que você peça perdão, mas você endurece o seu coração e simplesmente deixa de lado. Mas não, como cristão, como servo do Senhor Jesus, você tem que aprender a perdoar até no último momento, a perdoar até mesmo aquela pessoa a qual lhe fez mal. Sabe por quê? Lá em Lucas ele vai relatar com a crucificação de Jesus. Jesus ele poderia decidir ou não liberar o perdão para aquele ladrão, porque ele era ladrão. Ele era transgredor da lei, ou seja, ele não merecia nem sequer o perdão aos nossos olhos, mas para Deus, não, ele merecia, porque ele em cima da hora, ele teve um arrependimento por completo. Então, essa é a primeira lição, libere o perdão. Às vezes quando nós colocamos tanto rancor dentro do nosso coração, nós deixamos com que muitas coisas ruins venham para o nosso corpo. É exatamente aquilo que Rivaldo falou antes. Quanto mais mágoa no seu coração, bem mais, você tem bem mais chance de pegar qualquer tipo de coisa. E você tem que entender que uma mente perturbada, ela nunca vai ser feliz em lugar nenhum. Não importa quão feliz pode estar o ambiente, ela vai estar com culpa. A segunda lição que Paulo ele começa a trazer para cada um de nós aqui é que não importa a situação, sempre há momentos de recomeçar. Quando Amnésio ele soube que ele ia voltar para casa, que ele ia levar uma carta de Paulo, ele sabia que dali ele ia começar do começo. Ele ia fazer exatamente tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu, ele mesmo derrubou. Mas agora ele tinha a oportunidade de recomeçar totalmente diferente. É exatamente no nosso dia a dia. Às vezes nós erramos, mas nós temos que saber que todos os dias Deus ele nos dá 24 horas para poder recomeçar, voltar do início, refazer e perdão novamente. Sabe por quê? Somos humanos, nós tendemos a pecar. Mas uma coisa é nós pecarmos e pedir perdão, e outra coisa é você pecar e continuar no erro. Não importa você chegar no seu quarto, fazer palavras bonitas, falar Deus me perdoa por isso e por aquilo, se no outro dia de manhã você vai fazer a mesma coisa. Então comece hoje. Eu quero instigar vocês a conhecer o novo do Espírito Santo. Eu quero fazer vocês simplesmente a poder recomeçar. E eu quero que vocês, quando chegar em casa, vocês podem ler a carta de Filemão. Você pode ver a entonação de Paulo quando ele começa a falar: olha, não tem aquele que saiu da sua casa inútil, agora ele pode ser útil para cada um de nós. Amnésio ele não simplesmente ficou pregado somente à casa de Filemão, não. Paulo ele vai citar Amnésio em outras cartas. Amnésio ele vai começar agora a ajudar a Paulo. Aquele antes que não servia agora serve. Aquele antes que era escravo agora ele serve à liberdade. Aquele antes que não conhecia Jesus agora ele é um escravo transformado. Antes ele era escravo fujão, agora não. Agora ele tem a liberdade cantando do lado dele. Não porque ele era solto, não, mas porque ele conheceu a Jesus. E é exatamente isso que você veio fazer aqui. Às vezes nós somos libertos por tudo, mas nós nos tratamos como escravo. Por isso que Paulo ele fala: vocês conhecendo a liberdade, vocês são escravos do pecado, porque vocês se subjugam com jugos antigos. E quando eu preparava a palavra,
Sabe o que mais vinha no meu coração? Existem muitas pessoas que tá dentro da igreja, mas existe um certo tipo de culpa, e com isso se prende. Acha que simplesmente não pode se achegar a Deus por conta de alguma culpa. Mas é totalmente isso que Paulo disse. Vocês que conhecem a liberdade, vocês ficam com jugo antigo. Isso impede de o Espírito Santo falar ao seu coração. E a terceira lição que eu quero mostrar para vocês é a importância da oração. Quando Paulo estava escrevendo a carta, ele estava rogando pela vida de Amnésio. Ou seja, ele começou, antes de escrever, ele orou pela vida dele. E eu creio que quando ele estava levando a carta para o seu Senhor, eu creio que Paulo continuou em oração. Eu quero mostrar para vocês que a oração é muito importante. Pedro, quando ele estava na prisão, a Bíblia vai relatar que a igreja orava cessantemente. A igreja orava vigorosamente, e com isso as prisões quebraram. Anjos foi até aquele local, e lá Pedro saiu são. Então eu quero mostrar para vocês que a igreja que ora, ela nunca é derrubada. A igreja que tem joelhos no chão, ela nunca cessa. Quer outra coisa? A oração, ela traz consigo a autoridade. Sabe por quê? Josué, em meio de uma luta, ele começou a orar. Ele começou a falar: Deus, o Senhor não está comigo. Deus, porque o Senhor não me ouve? Ei, sabe o que foi que ele disse? Eu ordeno que o sol pare. Eu ordeno que o sol pare de um lado e a lua do outro. E sabe o que aconteceu? O sol parou. Então, se você está orando, ore com mais vigor. Foi através da oração que Deus fez calar a boca dos leões. Foi através da oração com que Davi, ele chegou na frente de Golias e começou a dizer: o meu Deus é maior. Eu conheço o Deus que eu oro. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E esse gigante não é nada. Foi através da oração que Ana, ela começou a falar e a determinar: eu vou ter um filho. E ela teve. Eu escutarei vocês quando vocês orarem de todo o seu coração. Sabe o que está faltando? A igreja orar, mas não é qualquer oração. Orar com fervor. Sabe o que está faltando? A igreja determinar. Quando você começar a orar, começar a determinar. Se você está orando por sua casa, ore, mas ore com fervor, declarando que tudo já deu certo, que sua casa foi renovada, que seu marido ele foi restaurado, que sua família foi curada. Ei, começa a orar com fervor. Paulo, ele começou a dizer: vocês têm que se alegrar em todos os momentos, orar cessantemente, para poder mostrar o amor de Jesus Cristo. Então, quando você for abrir seu coração, começa a dizer: Deus, eu declaro em nome de Jesus que aquela doença foi embora. Eu declaro em nome de Jesus que minha família vai ser restaurada. Deus, eu declaro. Começa a declarar. Ei, não deixa para outro momento, declare hoje. Talvez ao decorrer dessa oração, ao decorrer dessa pregação, alguém já deve estar no seu coração dizendo: eu já orando para Jesus. E é exatamente isso que Ele quer. Ele quer sua oração sincera. Ele quer que você se entregue por inteiro. Para poder terminar, eu quero ler um versículo a qual relata a oração de Salomão. A oração para aquele lugar. Ele começa a dizer: Deus, responde-me, para que o teu povo conheça que tu és o Senhor. Deus, responde-me e torna o coração para trás,
Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então sabe o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que todo mundo se mantenha de pé, e eu quero hoje que através da oração você declare o sobrenatural de Deus e comece a dizer: só o Senhor é Deus, só Deus, Ele é o Senhor. Começa a declarar: fale, Deus, derrama teu sobrenatural, eu quero ser renovado. Começa a declarar isso hoje, começa a declarar hoje. Ore com seu coração, eu quero que você hoje se entregue por inteiro. Começa a falar: Espírito Santo, eu te quero cada vez mais. Não importa o que você tenha feito, não importa nada disso é jugo antigo. Eu quero que você conheça o novo do Espírito Santo. Eu quero que sua família venha ser renovada através da sua oração. Começa a declarar hoje. De novo, vai ressuscitar os sonhos de alguém. Feche os olhos e comece a falar com Deus nesse momento. Você não vai. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece nesse exato momento agora a entregar a sua vida para Ele. Comece agora a repreender toda a enfermidade. Comece agora a dizer que não aceita que o inimigo venha levantar-se contra a sua casa. Comece agora a profetizar sobre essas doenças. Comece agora a declarar que a tua casa é do Senhor, que a tua família é do Senhor, que a tua vida é do Senhor. Comece agora a dizer para Ele que a tua casa está debaixo da sua mão, está debaixo da tua proteção. Comece agora a declarar neste momento que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Levante a sua mão agora bem alto e declare nesta noite que o Senhor está no controle da tua vida. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Para poder concluir a palavra, eu quero deixar claro uma coisa. Eu quero deixar claro para cada um de vocês que ninguém que está aqui em cima, ninguém é super-homem, ninguém todo dia amanhece simplesmente todo dia feliz, ninguém amanhece todo dia alegre com um sorriso no rosto. Todo mundo